No dia 18 de maio de 2026, a análise do cenário de segurança no Médio Oriente aponta para uma escalada crítica, precipitada por acontecimentos recentes no Estreito de Hormuz e na periferia de infraestruturas estratégicas na região. Para compreender a atual conjuntura militar, que levou o Irão a efetuar um ataque contra uma central nuclear durante o período de cessar-fogo em vigor a 17 de maio, é necessário recuar até a noite de 7 de maio. Esta data específica surge como o ponto de viragem operacional e estratégico de todo o conflito em curso, redefinindo a lógica militar na zona do Golfo Pérsico, com implicações diretas nas movimentações de forças detetadas nas últimas horas. De acordo com fontes militares e declarações públicas da Secretaria de Energia dos Estados Unidos, o método militar será formalmente empregue nos próximos dias, encontrando-se já operacionais de forças especiais da Delta Force, destacados no Médio Oriente desde o passado mês de março, a aguardar a autorização final relativa a Isfahan, no âmbito de uma mobilização de larga escala, designada como Operação Sledgehammer. O desencadeamento desta crise prende-se com a superação de um dos princípios clássicos da estratégia militar na região, fundamentado na premissa de que a destruição de alvos está condicionada à sua visibilidade prévia, por via de sensores ou reconhecimento. Na noite de 7 de maio, as forças navais norte-americanas posicionadas nas águas do Estreito de Hormuz contornaram esta limitação tática ao absterem-se de realizar buscas ativas às plataformas de armamento ocultas do Irão. Em vez disso, adotou-se uma postura de vigilância deliberada, aguardando que as próprias forças iranianas retirassem os sistemas dos seus respectivos redutos subterrâneos. O resultado desta operação culminou na neutralização sistemática e célere da doutrina militar naval da República Islâmica, constituindo o revés mais abrangente registrado no Golfo Pérsico moderno, ao qual se seguiu uma falha na gestão de propaganda oficial do regime de Teherão ao fim de 47 anos de história institucional. Passados 10 dias sobre este recontro, face à presença de um engenho aéreo não tripulado iraniano detetado no perímetro de uma central nuclear e ao incremento substancial de surtidas aéreas de supressão de defesas conhecidas como Wild Weasel sobre o estreito, o foco técnico desloca-se para a avaliação da capacidade de resposta das estruturas de comando que falharam na noite de 7 de maio, cujas decisões subsequentes sugerem uma descoordenação operacional severa, visível no recente ataque a Baracá. Para contextualizar a dimensão técnica e geoestratégica deste confronto, torna-se imperativo examinar a arquitetura de negação de acesso marítimo que o Irão desenvolveu ao longo de várias décadas, ao longo da linha costeira do Golfo Pérsico e das formações montanhosas das suas províncias do sul. Planeadores militares iranianos dedicaram anos à perfuração e consolidação de redes de túneis nas formações rochosas sedimentares e estruturas salinas adjacentes ao Estreito de Hormuz, cujo canal de navegação de 21 milhas náuticas constitui o principal ponto de pressão estratégica da Guarda Revolucionária desde a sua gênese. Na ilha de Qashm, a maior plataforma insular do Golfo Pérsico, estas redes subterrâneas estendem-se por dezenas de quilômetros, escavadas a profundidades configuradas especificamente para anular as capacidades de análise de imagens de satélite operadas continuamente pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Em Bandar Abbas, base principal das forças navais do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, e o nó portuário comercial por onde transita uma parte significativa das importações do país, foram edificadas instalações navais subterrâneas, cujos pontos de acesso selados impedem a detecção de assinaturas térmicas ou acústicas a partir de sensores orbitais durante períodos de normalidade internacional. No interior destas fortificações, designadas internamente pelo comando iraniano
como cidades de mísseis, encontravam-se armazenados estoques substanciais de mísseis de cruzeiro antinavio das variantes Nor e Kader, sistemas derivados de tecnologia chinesa com capacidades de ogiva e alcances que representavam ameaças reais a navios de guerra em trânsito nas águas confinadas do estreito. O arsenal incluía igualmente mísseis balísticos Zolfagar, com raios de ação superiores a 1.000 quilômetros, sistemas Silkworm, de gerações anteriores, destinados a operações contra navios-tanque nos acessos norte do canal, e centenas de embarcações de ataque rápido de casco ligeiro. A doutrina de emprego operacional destas forças baseava-se em táticas de saturação por enxame, concebidas para sobrecarregar os sistemas defensivos de navios de grande porte através da aproximação simultânea de múltiplos vetores a alta velocidade, forçando os sistemas de gestão de combate a processar mais contactos do que a sua capacidade nominal de resposta antes do lançamento de armamento. O objetivo desta infraestrutura militar passava por impor custos proibitivos a qualquer força naval estrangeira, procurando dissuadir a aplicação de sanções ou o estabelecimento de bloqueios na rota marítima. A neutralização desta infraestrutura subterrânea exigiu o desenho de um cenário operacional detalhado por parte do comando norte-americano, focado em induzir a abertura voluntária das portas das instalações fortificadas na costa do Irão. O planeamento consistiu na colocação visível de 3 contratorpedeiros de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, o USS Mason, o USS Truxtun e o USS Rafael Peralta, a efetuar trânsitos regulares no Estreito de Hormuz, integrado nas missões de escolta naval, designadas como Operação Project Freedom. Embora estas passagens fossem registradas nos canais oficiais como rotinas logísticas de patrulha, o posicionamento foi deliberadamente calculado para funcionar como um fator de provocação tática, operando em coordenação com a pressão econômica severa resultante do bloqueio marítimo, que reduziu progressivamente as receitas das exportações de crude através de navios-tanque iranianos. Relatórios de inteligência militar detalham que este estrangulamento financeiro contínuo, aliado à desvalorização cambial do real e à pressão política interna, gerou um ambiente de instabilidade institucional nas estruturas de comando do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, levando os oficiais navais a considerar uma resposta armada como a única opção viável para demonstrar a relevância operacional da força. A decisão de iniciar o ataque por parte de Teherão ocorreu num momento em que os seus comandantes seniores calcularam, de forma incorreta, a existência de uma vulnerabilidade temporária na cobertura aérea dos Estados Unidos, motivada por uma disputa diplomática restrita relativa ao acesso a bases militares nos estados do Golfo. Contudo, dados operacionais pós-combate confirmam que o Comando Central dos Estados Unidos tinha antecipado a totalidade das intenções de ataque da Guarda Revolucionária, ativando uma sequência planeada de contra-ataque antes mesmo do disparo do primeiro vetor iraniano. Como prova deste aprontamento prévio, pelo menos 5 aeronaves de reabastecimento aéreo KC-135 tinham descolado das suas bases nos Emirados Árabes Unidos, enquanto 4 aviões-tanque adicionais já estabeleciam órbitas de espera sobre os espaços aéreos de Israel e da Jordânia. Adicionalmente, o dispositivo naval na região tinha sido reforçado com a concentração de 3 grupos de combate de porta-aviões: o USS Abraham Lincoln, o USS Gerald R. Ford e uma terceira unidade mobilizada no início de maio, cujas plataformas operavam caças furtivos F-35C, caças bombardeiros FA-18E/F Super Hornet e aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler, apoiados a partir de bases terrestres por caças F-22 Raptor na Jordânia e F-16
na Arábia Saudita. Além de drones de vigilância de longa autonomia MQ-4C Triton, em órbitas permanentes a partir dos Emirados Árabes Unidos. A vaga de assalto ativada pelo comando iraniano seguiu a doutrina de guerra assimétrica ensaiada ao longo de anos, articulando 3 camadas de ataque coordenadas. Uma vaga inicial de enxames de drones kamikaze destinada a saturar e esgotar os inventários de mísseis interceptores dos navios defensores. Uma segunda camada de penetração, composta por uma combinação mista de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro de trajetórias variadas. E uma componente de superfície constituída por lanchas rápidas de ataque, incluindo as novas embarcações de lançamento de mísseis Radar 110, introduzidas publicamente em fevereiro de 2025. O confronto direto deu-se contra o sistema de combate Aegis, integrado nos 3 contratorpedeiros norte-americanos. Sendo um sistema de ciclo fechado, o Aegis realizou de forma automatizada e sem necessidade de validação humana individualizada a detecção, classificação e o lançamento de contramedidas face a centenas de alvos simultâneos. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou formalmente que a totalidade da vaga ofensiva foi destruída antes de atingir as distâncias mínimas de lançamento eficaz de armamento, não se registrando quaisquer danos materiais nos contratorpedeiros USS Mason, USS Truxtun e USS Rafael Peralta, nem baixas entre os seus militares. A abertura das portas dos túneis e a ativação dos sistemas de orientação de Teherão permitiram que os sensores orbitais e os drones MQ-4C Triton registrassem em tempo real as coordenadas geográficas exatas de cada ponto de origem. Antes da dissipação dos fumos do ataque inicial, as forças aeroespaciais norte-americanas, apoiadas pela frota de reabastecimento previamente posicionada, desencadearam ataques retaliatórios cirúrgicos contra as infraestruturas expostas. A ação destrutiva incidiu diretamente sobre a base naval principal de Bandar Abbas, as instalações logísticas e portuárias da ilha de Qashm, o complexo do porto de Barman, as posições de lançamento de mísseis e drones em Sirik e Bandar e Khomeini, bem como o posto de controlo da Polícia Naval da Guarda Revolucionária em Minab. Desta forma, o inventário, a configuração de acessos e a localização exata das cidades de mísseis subterrâneas, mantidas em segredo durante décadas de planeamento oculto, foram integrados de forma definitiva na base de dados de alvos das forças norte-americanas na sequência da decisão operacional tomada pelo comando militar iraniano. No plano da informação e da propaganda institucional, os meios de comunicação estatais do Irão difundiram uma narrativa divergente dos registros operacionais da noite de 7 de maio. As declarações oficiais emitidas pelo Comando Militar de Teherão afirmaram que pelo menos 3 navios de guerra norte-americanos tinham sido atingidos com gravidade, sofrendo danos que teriam forçado a sua retirada imediata do Estreito de Hormuz. As emissões da televisão estatal exibiram infografias e sequências gráficas representativas do impacto de mísseis contra navios de grande porte, promovendo concentrações de cidadãos na Praça da Revolução, em Teherão, para celebrar o que foi descrito como uma vitória histórica contra o dispositivo naval dos Estados Unidos. Todavia, estas alegações não obtiveram qualquer confirmação por via de evidências independentes, não existindo registros fotográficos de danos, interseções de comunicações de socorro das tripulações, dados de satélite que corroborassem avarias estruturais nos navios da classe Arleigh Burke, ou relatos de autoridades marítimas neutras sobre navios à deriva na região, mantendo-se os 3 contratorpedeiros em plena capacidade operacional na zona de operações. A discrepância entre os comunicados oficiais emitidos pelo governo de Teherão e a realidade operacional verificada no Estreito de Hormuz introduziu fatores de instabilidade na legitimidade interna da governação da República Islâmica.
Em sistemas assentes no controlo rigoroso dos fluxos informativos, a eficácia da propaganda oficial depende da capacidade de isolamento do ambiente digital. Contudo, a circulação de dados e de imagens de satélite através de redes da diáspora e de plataformas de comunicação alternativa permitiu a difusão de dados sobre os danos reais na infraestrutura portuária de Bandar Abbas. Relatos partilhados por trabalhadores locais contradizem as versões oficiais da televisão estatal, ao mesmo tempo que as repercussões econômicas do bloqueio se fazem notar diretamente no custo de bens alimentares, no acesso a medicamentos e na estabilidade do fornecimento de energia elétrica. Um dos reflexos desta vulnerabilidade na gestão de informação manifestou-se na difusão de imagens em redes sociais que mostravam o presidente Pezeshkian numa reunião com uma representação que utilizadores descreveram como uma silhueta de cartão do líder supremo Khamenei, gerando debates públicos inéditos sobre o estado real da liderança político-militar do país, num ambiente de desgaste acelerado pela paragem total das receitas petrolíferas. Passados 10 dias desde o confronto de 7 de maio, a infraestrutura econômica do Irão enfrenta as consequências diretas do bloqueio naval concertado, que impossibilita o escoamento da produção diária de crude, estimada entre 2 a 3 milhões e meio de barris, dependendo dos ciclos de manutenção dos poços. Sem capacidade de exportação por via marítima, devido à presença dos contratorpedeiros norte-americanos, os volumes extraídos acumulam-se na rede de armazenamento nacional, cuja capacidade máxima se situa entre os 40 e os 90 milhões de barris. O preenchimento total destes reservatórios coloca os planeadores energéticos iranianos perante o dilema técnico de interromper abruptamente a extração, correndo o risco de causar danos estruturais irreversíveis nos poços, devido às características geológicas locais. Ou continuar o fluxo de extração, sob o risco de provocar rupturas nas condutas e nos tanques por acumulação de pressão. Este cenário de saturação é agravado pelas propriedades do crude pesado, que constitui a maior parte da produção iraniana, cujo abrandamento do fluxo resulta na deposição de ceras e asfaltenos, obstruindo as tubagens e exigindo reparações de elevado custo financeiro. Imagens de satélite obtidas nas últimas semanas confirmam a ausência total de navios-tanque nos terminais de carregamento da ilha de Karg, onde se detetou uma mancha de crude flutuante com 71 quilômetros de extensão nas águas circundantes, num quadro operacional que impõe ao país perdas diárias estimadas em 500 milhões de dólares devido à paragem forçada das exportações, das quais depende 70% da receita governamental. No plano diplomático e de alinhamento de potências globais, as posições assumidas pela China e pela Rússia evidenciam dinâmicas assentes em interesses comerciais e geoestratégicos próprios, afastadas de compromissos rígidos de segurança com o regime de Teherão. A China, embora figure como o principal comprador do petróleo iraniano e mantenha uma retórica de condenação formal das ações militares dos Estados Unidos no Estreito, não mobilizou unidades navais de apoio nem emitiu garantias de proteção à integridade territorial do Irão. O relacionamento bilateral assenta na aquisição de crude iraniano com descontos substanciais face ao indexante Brent, uma margem que compensa o risco de aplicação de sanções secundárias norte-americanas. Adicionalmente, no decurso da Cimeira de Pequim realizada na Semana Transata, o presidente Xi Jinping formalizou, junto da administração norte-americana, um compromisso de importação de 600 mil toneladas de crude dos Estados Unidos, assegurando que não forneceria equipamentos militares ao Irão e validando as linhas vermelhas traçadas por Washington relativas à não proliferação nuclear e à garantia de reabertura das rotas de navegação de Hormuz. Pelo seu lado, a Federação Russa tem beneficiado financeiramente com a manutenção do bloqueio no Estreito. A interrupção do trânsito de petróleo na rota do Médio Oriente
elevou a cotação internacional do crude para valores acima dos $100 por barril, permitindo que as exportações russas sejam comercializadas a preços substancialmente valorizados, o que limita a intervenção de Moscovo ao uso do direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, deixando o Irão numa situação de isolamento operacional efetivo. A data de 18 de maio de 2026, as consequências do insucesso da doutrina de negação de acesso do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica determinaram a atual fase de escalada militar. Após a destruição de uma parte significativa da sua base industrial de defesa e a redução da presença de embarcações de ataque rápido de 40 para cerca de 3 unidades por trânsito, a liderança militar em Teherão recorreu ao ataque contra o perímetro da central nuclear de Baraká no dia 17 de maio, violando o cessar-fogo em vigor. Esta ação gerou uma resposta imediata das Forças Armadas norte-americanas, que implementaram patrulhas aéreas de combate contínuas com caças F-35 para garantir a cobertura do espaço aéreo, estando também mobilizados aviões de reconhecimento RC-135 Rivet Joint e sistemas de alerta precoce E-2D Advanced Hawkeye para a monitorização de alvos simultâneos a distâncias superiores a 300 milhas náuticas. O reposicionamento de bombardeiros e o reabastecimento de munições perfurantes pesadas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, a par do estado de alerta máximo decretado pelas Forças de Defesa de Israel, sinalizam o início da fase operacional descrita pela Secretaria de Energia dos Estados Unidos como iminente, num contexto em que o controle efetivo do Estreito de Hormuz permanece dependente da superioridade tecnológica, da capacidade de vigilância eletrônica e da gestão de dados de inteligência em tempo real. Para continuar a acompanhar a evolução deste conflito e receber análises detalhadas com base em dados operacionais e relatórios estratégicos internacionais, subscreva este canal de informação e ative as notificações para atualizações diárias sobre os acontecimentos no Médio Oriente.